Olá, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez. Estamos aqui hoje, a Proinvest, em parceria com a Associação de Bancos da Bahia e com o apoio institucional da Gestor 1 Consultoria, para trazer um tema da maior importância, que é a previdência complementar. Bom, os nossos expositores hoje, especialistas no assunto, a doutora Rosana Seger e o professor Joel Feitosa, Joel Fraga, desculpe, Joel Fraga. Estamos aqui e vamos passar aqui a palavra agora para o Fernando Tenório, presidente da Associação de Bancos da Bahia, que vai também fazer aqui uma abertura rápida. Em seguida, os nossos expositores. Com você, Fernando, agora. Obrigado, boa tarde a todos os participantes. Agradecer aí o apoio da Gestor 1 Consultoria, conjunto com a Proinvest e a Associação dos Bancos do Estado da Bahia. Sempre é muito salutar tratar desse tema, de que requer uma responsabilidade muito grande dos gestores. Um assunto que está cada dia mais latente. Os municípios, os estados têm uma responsabilidade muito grande de fazer gestão adequada e, sobretudo, responsável para que todas as pessoas lá na frente tenham o seu direito de receber seus proventos de aposentadoria de uma forma adequada, sem ter a necessidade de ver alguns problemas, como tem acontecido no mercado, de fundos mal aplicados, infelizmente, fraudes, tem de tudo. Então, nesse sentido, a gente fica na certeza de que todo o trabalho que vai ser desenvolvido aqui pelo professor Joel Fraga e pela doutora Rosana trará benefícios de aprendizado para que se aplique no dia a dia e que faça uma gestão correta. Afinal de contas, mexer e gerir recursos de terceiros requer muito cuidado, muito treinamento e muito conhecimento. Hoje, no nosso dia a dia aqui, no meio de nossos gerentes aqui do banco, do Bradesco, com o qual eu estou há 42 anos, nós exigimos o CEA. E agora o CFP, que já é uma outra dimensão de conhecimento, para que eles tenham a capacidade de alocar recursos no ambiente correto. Então, eu desejo a vocês uma excelente live e passo a palavra para o professor Joel e para a doutora Rosana. Muito obrigado, Carlos Augusto e os demais, e a Isabela. Obrigado a você mais uma vez, Fernando, pelo apoio de sempre. Obrigado, Isabela. Joel e Rosana, agora a palavra está com vocês. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde a toda a equipe Proinvest, também ao pessoal das BEB. Um prazer estar aqui com vocês. Nos orgulhamos de ter acontecido essa parceria, especialmente no momento atual, que estamos na verdadeira correria para implantar diversos regimes de previdência complementar. Eu e a doutora Rosana estamos à frente disso, muito especialmente aqui no sul do Brasil, e a nossa ideia hoje é passar para vocês os principais pontos aí a serem observados, né, nesta mais nova responsabilidade dos entes públicos. A gente sabe que acho que boa parte dos estados brasileiros já implementou a previdência complementar para os seus servidores públicos efetivos e, infelizmente, né, uma pequena parcela dos municípios brasileiros fizeram o mesmo. Então, o nosso objetivo hoje aqui, né, é passar esses principais pontos, né, sem a pretensão de esgotar o assunto, que é impossível, é um assunto bastante extenso, e eu quero aproveitar aí para cumprimentar a doutora Rosana Seger, uma parceira de muitos anos, dar a palavra a ela, depois eu retomo aqui para a gente iniciar a nossa conversa de hoje à tarde. Boa tarde, Rosana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, parceiros aí da Proinvest, das BEB, né? Também agradecendo o convite para poder passar para aí os interessados, né? Os ouvintes, os telespectadores aí também, esse conhecimento, né, que a gente teve aí, né, nesses últimos, posso dizer, nesses últimos 24 meses, porque a nossa atuação, né, Joel, nesses últimos 24 anos, tem sido somente a atuação no assessoramento de regimes próprios de previdência, né, regimes de previdência pública, e agora com a emenda constitucional número 103, nos veio essa incumbência de também auxiliar os municípios na implantação da previdência complementar, que é um instituto totalmente diferente do regime próprio, né, ele nos trouxe novos conceitos, né, novos princípios, novos institutos que até então não eram aplicáveis a regimes próprios, e nós, então, nessa obrigação, né, nesse nossa obrigação, no cumprimento do nosso dever de orientar esses municípios, nós fomos atrás, né, estudamos, né, nós aprofundamos no assunto, então, para trazer então, para os nossos clientes, né, para o público geral, alguma luz aí de como implantar a previdência complementar no município. Né? Então, a gente sabe que isso vai ter que ser via terceirizado, né? Vai ter que ser um instituto de fora, uma entidade de fora que vai fazer esta administração dessa previdência complementar, então nós temos que fazer essa seleção dessa entidade, então, também isso envolve também um outro processo. Nós vamos aqui hoje, como já falou, em linhas muito gerais, trazer então para vocês como se implanta essa previdência, né? O que vai trazer de modificação para a vida do servidor. Né? Então, assim, a gente já separou aqui um material básico para vocês, né, noções básicas de como se implanta essa previdência complementar no município, e vamos trazer para vocês, então, alguns conceitos. Eu vou englobar mais a área jurídica, o Joel vai englobar mais a visão atuarial dessa coisa toda, né, de que forma isso vai impactar na vida, não só do servidor, mas também nas contas municipais, né, o que isso vai trazer de modificação aí, para ajudar o município no equacionamento daquele déficit ali, né, que tem no regime próprio, né, de que forma que isso vai ajudar. Então, assim, eu passo a palavra para o Joel, então, para iniciar, então, essa fala, e também, novamente, então, agradecendo o convite da Asbeb e da Proinvest, aí, nossos novos parceiros, tá bom? Beleza, Rosana, então, como já foi mais ou menos mencionado por todos, né, a gente está frente a um grande desafio, né, e esse desafio, de uma certa forma, ele começou lá atrás, né, no dia 13 de novembro de 2019, que é a data da publicação da Emenda Constitucional 103, que trouxe, então, esta obrigação para os municípios, ou melhor, para os entes públicos, né, os entes federados que instituíram regime próprio de previdência. Então, hoje a gente tem a União com regime próprio de previdência, todos os estados e o Distrito Federal, mas nem todos os municípios brasileiros possuem regime próprio de previdência. E essa obrigação de instituir a previdência complementar, ela está associada aos municípios, então, que possuem regime próprio de previdência, que são aí ao redor de 2.100 municípios brasileiros, de um total de 5.500. Então, para esses municípios, né, a contagem regressiva, vamos dizer assim, já iniciou faz tempo, né? A gente está aí na reta final do nosso medidor do tempo aí, né? Que foi disparado lá no dia 13 de novembro de 2019. Então, lá foi estabelecida a obrigatoriedade, depois a doutora Rosana pode até falar um pouco mais sobre isso, dessa questão legal, né? Que a gente vinha desde a emenda 20 com isso de uma forma facultativa, e a emenda 103, então, transformou isso numa imposição, numa obrigação. E o que vai ser considerado, então, né? Desde o dia 13 de novembro de 2019, abriu uma contagem de 2 anos para ser implementada a Previdência Complementar, então, em todos os entes que possuem regime próprio de Previdência. E isso vai ser considerado, vamos dizer, então, implantada essa Previdência Complementar a partir do momento, né, que o município, no caso aqui, se nós estivermos falando só para municípios, no momento em que o município firmar um termo de adesão
com uma entidade fechada de previdência complementar. Infelizmente, ainda não temos a regulamentação para as entidades abertas, que seria o caso do Bradesco, por exemplo, mas o que temos hoje é para as entidades fechadas. Então, a partir do momento que o município firmar um termo de convênio com uma entidade fechada de previdência complementar, e esse termo for publicado no Diário Oficial da União, é que vai estar valendo esta previdência complementar. E por que isso tem que ser feito, gente? Porque vai ser estabelecido no município, então, a partir da lei e da adesão a essa entidade, vai ser estabelecido um teto de benefício para o servidor público vinculado ao regime próprio de previdência. Nós depois vamos detalhar a quem vai ser atingido isso, quem vai participar, né? Mas, em princípio, a legislação trouxe essa obrigatoriedade para os novos servidores. Para os servidores que ingressarem no serviço público, no município, por exemplo, a partir da instituição da Previdência Complementar. Os atuais servidores poderão participar. Então, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco isso e vai dizer para vocês aqui, né, em que condições os atuais servidores poderão participar. Mas o importante é que vocês entendam, né, que a partir da instituição da Previdência Complementar no município, os novos servidores terão um provento máximo de R$ 6.433,57, que é o teto do regime geral de previdência atual. Então, o espírito da lei foi estabelecer, vamos dizer, um limite para benefício e, portanto, um limite para o regime próprio de previdência e também, vamos dizer, uma redução nas despesas previdenciárias dos entes federados. Então, esse é o espírito da lei, é por isso que foram feitas essas alterações constitucionais e também toda a obrigatoriedade, através de leis, portarias, instruções normativas, para que isso fosse organizado desta forma. É muito importante entender, né, que esta obrigatoriedade ela veio para o ente, para o município, no caso. Não tem nada a ver com o regime próprio de previdência, porque, como a doutora Rosana comentou, será uma outra previdência. Vocês têm hoje no município, né, quem hoje tem regime próprio de previdência, vocês têm duas previdências funcionando, que é o regime geral de previdência, o INSS, e o regime próprio de previdência funcionando em forma de autarquia ou de fundo contábil. E vocês vão experimentar uma terceira previdência. E essa terceira previdência, que vai ser, então, vai fechar o conjunto, né, de três previdências que existem na nossa Constituição, e vocês vão implantar, então, a terceira previdência no âmbito do município, que é a previdência complementar. Que ela tem uma organização, um funcionamento totalmente diferente do regime próprio de previdência. Vai ser uma entidade totalmente autônoma, totalmente desvinculada do regime próprio de previdência. E também eu gosto de dizer que vai ser uma relação entre o público e o privado. Por quê? Vai ser o público, o município, o ente, se relacionando com uma entidade fechada de previdência complementar, perdão. E essa entidade, ela tem a característica de ter o direito privado. Então, vai ser uma relação do público com o privado, né? Então, o que deverá ser considerado nisso, né? Vai ter que ocorrer uma série de alterações legais, né? E isso cabe aí a PGM do município, as assessorias jurídicas dos municípios, para fazer essas adequações legais, minutar essas leis até, e começar literalmente o processo de implantação da Previdência Complementar no município. Doutora Rosana, falando em legislação, falando em leis, vamos lá, o que mais a senhora tem para acrescentar aí?
Vamos fazer um breve histórico, né, dessa previdência complementar aí, né? Por que ela veio cair agora no colo dos municípios, quando ela já estava prevista desde 98, com a emenda constitucional número 20, a possibilidade do ente, né, do município, do estado, de fundar, né, ter a sua previdência complementar para o seu servidor, e desde lá, então, estipulando o teto de benefícios do regime geral como limite de pagamento de benefícios a nível aí do regime próprio. Né, lá veio essa faculdade desde 1998. Então, aí veio, em 2001, 2 leis complementares regulamentando esse dispositivo da Constituição, né, a Lei Complementar número 109, lá de 2001, que ela regulamentou o funcionamento da Previdência Complementar como um todo aí no país, né, e a Lei Complementar número 108, que ela veio regulamentar a relação dos entes públicos com as entidades fechadas de Previdência Complementar. Entidade fechada de previdência complementar é uma entidade fundada para atender uma certa categoria de servidores, né, de funcionários, então é uma entidade sem fins lucrativos, então, como o próprio nome diz, ela é uma entidade fechada, que até então atendia somente um grupo, uma categoria de servidores ou funcionários. Agora, então, de posse dessa Lei Complementar 108, os municípios vão ter que se conveniarem com alguma dessas entidades, para que essa entidade, então, administre a previdência complementar no seu município. O que vamos perguntar, né? Daí, então, aqui no país, existem 2 formas da administração da previdência complementar, a entidade fechada e a entidade aberta. Entidade fechada, atendendo uma certa categoria de servidores ou funcionários. Entidade aberta são as instituições financeiras em geral, né, produtos de balcão, qualquer pessoa pode ir lá contratar uma previdência complementar naquela instituição financeira, perfeitamente cabível, só que o município, o ente, não pode conveniar com a entidade aberta, com bancos, porque não tem uma lei complementar regulamentando esta relação, né? Até agora nós temos aí notícia de que há um movimento aí da iniciativa de mercado de capitais, juntamente com a Comissão de Valores Imobiliários, né, associações de banco, tentando então alterar essa Lei Complementar 108 e inserindo ali também a possibilidade destes entes conveniarem com essas entidades também abertas de previdência complementar. Né? Por que tem esse movimento muito forte? E a coisa, até onde se sabe, está andando a passos largos, porque os municípios estão agora se organizando, conveniando com entidades fechadas, e esses convênios, eles são por tempo indeterminado, né? Eles duram 20, 30, 40 anos, não é um contrato feito através de uma licitação, que é editado todo ano, que ele só pode ser máximo 5 anos, não, é um convênio de adesão por tempo indeterminado. Então, no momento que o município fizer o convênio com alguma dessas entidades fechadas, esse convênio vai ficar fechado por muitas décadas, né? E aí está à mercê, então, dessas entidades abertas ficarem de fora desse processo todo. Então, por isso que eu digo, né, há um movimento muito forte, né, destes bancos também querendo vender esse produto para as prefeituras, né, a pegar esse mercado aí tão rico, que é o mercado da previdência complementar dos servidores públicos. Olha só que mercado excelente, né, são servidores com estabilidade, com uma média salarial boa, né, então é um mercado realmente bem promissor. Eu acho que isso aí até início do ano que vem já esteja definido, né, a possibilidade deste convênio, mas enquanto não tem, estamos trabalhando, então, somente com a convênio de adesão com entidades fechadas de previdência complementar, que aí no país, multipatrocinadas, né, que aí no país existem aí cerca de 20 e 30 entidades que já adequaram seus estatutos, né, permitindo, então, o convênio com outros entes, né, então elas vão se tornar multipatrocinadas. Elas vão ter convênios com diversas patrocinadores aí, municípios, né? Então, elas já estão ajustando seus estatutos para isso. Então, essa é a notícia que eu trago para vocês, que em breve talvez teremos algumas alterações aí nesta gama de entidades que vão poder, então, gerir a previdência complementar dos servidores, tá? De que forma que se faz a implantação, né, no município, né? A gente sabe que podemos 3 formas de implantar na previdência complementar nos municípios. Muitos estados, né, a própria União, já instituíram as suas entidades próprias, né, fechadas,
para a administração dessa previdência complementar desde, sei lá, a partir de 98, porque, né, elas são tem um público maior, né, que ela permite, então, que se crie dentro do ente uma entidade fechada para administrar essa previdência, né, porque tem uma gama maior de potenciais clientes, né. Então, essa entidade, ela tem que ter uma diretoria executiva, ela tem que ter um conselho fiscal, né, ela tem que ter um conselho de administração, é uma estrutura totalmente separada do regime próprio, né, ela é uma entidade com vida própria, né, então, assim, é uma outra estrutura que somente os entes maiores têm possibilidade de manter essa estrutura. Municípios pequenos, que têm lá 10, 20, 30 servidores que recebem acima do teto, que não tem expectativa de futuros servidores que recebam acima do teto, não tem como criar a sua própria entidade, né? Elas vão ter que, então, se conveniar a uma entidade já existente que está aí no mercado oferecendo já esse produto, tá? E os benefícios, né? Que benefícios que vão ser pagos, né? Será que o município pode escolher? Eu quero que a minha previdência complementar tenha tal e tal benefício, que dá a possibilidade de resgatar a cota do patrocinador desde logo, ou mais adiante, né? Esse regulamento não é possível, quer dizer, seria até possível o município formar, né, criar um regulamento próprio para os seus servidores, mas agora, aos 45 do segundo tempo, a gente não tem mais condições de criar um regulamento próprio. Poderia ser criado um regulamento próprio e jogar dentro de uma entidade para administrar esse regulamento. Agora, não é possível, a gente vai ter que aderir, os municípios vão ter que aderir a um regulamento já existente, oferecido por uma entidade fechada, já existente também, né, para ser mais rápido esse processo, certo? Então, num primeiro momento, então, não há possibilidade do município criar um regulamento próprio ou criar uma entidade própria. Que entidade própria em virtude do tamanho e o regulamento próprio em virtude do tempo. Então, essas entidades já têm regulamentos pré-aprovados pela Previc, né, a Previc já aprovou esses regulamentos, eles estão oferecendo esses regulamentos, e o município vai ter que fazer a escolha, né, da entidade, considerando também o regulamento, considerando a taxa de administração, a taxa de carregamento, né, considerando uma série de fatores aí que poderão influenciar na escolha dessa entidade, tá? Então, dentre a forma atualmente que está disposta aí, somente o município conveniando com uma entidade já existente, para também aderir ao regulamento já existente, né? Então, as etapas da implantação, né, a gente segue muito o guia de orientação lá da Secretaria de Previdência, esse guia de orientação está disponível lá no site do Ministério, já está na 5ª edição, né, ele orienta, então, que se primeiro crie um grupo de trabalho para fazer para minutar a lei, né, já tem uma minuta de lei também já sugestiva lá no guia. Então, se minuta uma lei de acordo com a realidade do município, né, se faz algumas adequações ali, essa lei é levada ao Poder Legislativo Municipal para aprovação, e assim que aprovada esta lei, é publicado o edital de seleção, que também já tem os critérios lá, sugeridos lá dentro desse guia, né, da Previdência, dentro daqueles critérios ali, então, esse edital vai dizer de que forma que vai ser feita esta escolha, né, dentro daqueles critérios lá, primando pela capacidade técnica e economicidade, né, qual é que é a entidade que tem um melhor rendimento, a composição da diretoria, como é que é, né, qual é a formação dessa diretoria, a experiência dessa diretoria em previdência complementar, né, qual é o tamanho dessa entidade, é uma entidade grande, já existente há muitos anos no mercado, tudo isso são critérios que poderão ser valorados lá na hora da escolha. E também um critério bem importante é quanto que essa entidade cobra a título de taxa de administração ou taxa de carregamento, se não é um valor muito elevado. Então, a partir desse edital, vai surgir entidades interessadas e se faz um quadro comparativo entre essas entidades para escolher, então, qual é a entidade mais indicada para administrar a Previdência Municipal, de acordo com os interesses daquele município, né? Tá? Então, são esses passos aí. A gente sabe que, abreviando muito esses períodos, né, a gente tem aí a minuta da lei, o processo ele pode demorar lá no Poder Legislativo para aprovar, né, vereadores que querem saber mais sobre o assunto, é um assunto complexo, então a gente sabe que esses processos podem atrasar em virtude desses trâmites que fogem do controle do Poder Executivo, né, o edital tem que ser publicado,
tem que ser dado um prazo para as entidades trazerem a documentação, pode haver recursos, impugnações, e elas têm impugnado muito as decisões do grupo de trabalho, né, essas entidades, elas são bem ativas no momento da escolha, né, elas perguntam por que não valorou isso, aquilo, né, por que desclassificou uma e classificou a outra, né, então, por todas as situações, o grupo de trabalho tem que estar preparado, porque ele vai ser questionado. Também, esse processo de escolha, ele vai ser auditado, né, pelo próprio Ministério da Previdência, pelo Tribunal de Contas, né, que também poderá requisitar toda essa documentação, né, por que foi escolhido tal entidade. Então, é um processo que tem que ser conduzido com muita transparência, com impessoalidade, com a análise técnica de todos os critérios, né. Então, a gente não é uma escolha, assim, a primeira que aparece, não, a gente tem que pegar no mercado os que tem, fazer um comparativo e escolher de acordo com a realidade de cada interesse, de cada município. Né? Cada município vai querer, quero saber aquele regulamento ali, mas aquele regulamento não é legal, não oferece cobertura de risco, né? Ou aquele lá está com a taxa de administração muito alta, né, comparado com a outra. Então, é um conjunto de critérios que vão ser analisados aí, que vai levar, então, à conclusão do processo de escolha dessa entidade. Né? Finalizado esse processo, é assinado também um convênio de adesão, e esse convênio de adesão já deve estar pré-aprovado pela Previc, né? Não é um convênio, não é um contrato que o município vai fazer com aquela entidade, não, é um convênio que é a Previc, que é o órgão que fiscaliza todo esse funcionamento da Previdência Complementar, todo é fiscalizado pela Previc. Não é a Secretaria de Previdência que vai fiscalizar, não, é a Previc que vai fazer todo acompanhamento desse processo, né? Ela que faz o registro do regulamento de benefícios, ela que autoriza a entidade fechada a comercializar esse tipo de plano, né? É ela que faz o registro da adesão do município a essa entidade, é ela que vai publicar lá, e é só a partir da data da publicação lá deste convênio pela Previc, é que vai ser considerado instituído o regime de previdência complementar dentro do ente. Tá? Então, não é com a publicação da lei. A publicação da lei é apenas o primeiro passo. O primeiro passo mais curto, eu posso dizer, né, que o processo de seleção ele é muito mais comprido do que o da própria edição de lei. A lei, se você minutar, ela, em 2, 3 dias está pronta. Né, manda para o legislativo, se tiver a maioria na Câmara, já em 1 semana já aprova, beleza, em 2 semanas está pronto o processo, mas o segundo processo, ele é bem mais demorado, né, então por isso que os municípios, eles têm que se adiantar, né, eles têm que se aparelhar, eles têm que se informar, né, disso tudo, né, para que ele possa fazer um processo bem conduzido, bem instruído, né, para que depois o órgão fiscalizador não venha a bater lá e dizer que o processo tem algumas coisas que não mudaram legal. Né? Eu acho que são esses espaços aí que os municípios têm que observar, né, desses detalhes aí todos, né, do andamento do processo. Beleza, doutora. Então, recapitulando rapidamente, né, nós estamos aí na reta final, temos em tese até o dia 12 de novembro desse ano para implantar. A implantação, né, ela, a rigor, poderia ser de 3 formas, mas que, na verdade, se resumiu a uma, porque não tem como criar uma entidade para a maioria dos municípios. É muito demorado e custoso criar um regulamento próprio, então, está, vamos dizer, um caminho mais curto na adesão a um regulamento já existente dentro de uma entidade fechada já em funcionamento. Então, esse é o resumo do que a gente viu até agora. E como é que funciona esta previdência, gente? Né? Por ser uma previdência privada, por ser uma previdência diferente daquela que o servidor público está habituado, né? É importante agora que a gente fale, então, dessas diferenças. O que difere a previdência complementar, que tem a natureza privada, do regime próprio de previdência, que o servidor já está acostumado. Né? O regime próprio de previdência, gente, a gente costuma dizer, né, que tem como a gente saber qual é o benefício que será pago. Tá? Então, por isso é que a gente chama que o regime próprio de previdência funciona sob a modalidade de benefício definido. A gente sabe quanto que vai pagar de benefício
lá no regime próprio de previdência. Seja aposentadoria integral, seja aposentadoria pela média, né? Na entidade fechada de previdência complementar ou no regime de previdência complementar, a modalidade muda, né? Então, nós já vamos falar aqui de um benefício que funciona sobre a modalidade de contribuição definida, onde a única coisa que está definida é a contribuição. O valor do benefício, a gente poderia brincar que só Deus sabe, tá? Por que isso, gente? Porque vai depender de uma série de fatores, né? Primeiro, que o servidor vai contribuir para esta previdência privada, para essa previdência complementar, somente sobre o valor que exceder ao teto, tá? Isso, grosso modo, não é a única situação, grosso modo. Segundo, se esta pessoa está distante em anos da sua aposentadoria, né? Por exemplo, vai se aposentar daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, ela terá um bom tempo para formar uma boa reserva, uma boa poupança, que vai gerar um bom benefício. Se o tempo for curto, o inverso é verdadeiro, ou seja, quanto menor é o tempo, menos tempo tem para formar uma reserva, para formar sua poupança, e menor será o benefício. Por quê? Repito, a única coisa que estará definida nesta previdência complementar é a contribuição, né? E essa contribuição será definida através da lei, que a doutora Rosana falou, que é a lei de instituição da previdência complementar, que estabelecerá o teto de benefício do município e, ao mesmo tempo, estabelecerá qual é o limite máximo de contribuição da cota de patrocínio do ente. E aqui também uma mudança. Cota de patrocínio não é contribuição previdenciária patronal, é cota de patrocínio. Então, já muda um pouco também esse termo aqui de como que vai acontecer a contribuição do empregador, no caso aqui, o município, que se tornará o patrocinador desta previdência, tá? Então, vai ter um percentual máximo definido em lei, né? Pelo que a gente tem observado aqui para a nossa experiência, esse limite tem ficado em 8,5%. Isso quer dizer que o servidor vai botar no máximo 8,5% e, aliás, o servidor poderá colocar 8,5% ou até mesmo mais do que 8,5%, mas o município colocará como cota de patrocínio no máximo 8,5%. E sempre será paritário. Se o servidor escolher 5%, o município põe 5%. Se o servidor escolher 8%, o município vai colocar 8%. Se o limite for 8,5% e o servidor escolher 10%, o município vai colocar 8,5%, porque é o limite máximo que estará estabelecido na legislação municipal. Tá? E essa contribuição, ela gerará uma poupança. E essa poupança é que vai definir o benefício lá no final, como eu já havia comentado. E que tipo de benefício, né, vai ser, vou dizer, proporcionado por esta previdência complementar? A rigor, a gente vai ter dois grupos de benefício, né, que é o benefício programado, ou aposentadoria programada, né? O próprio nome já nos induz, né? É um benefício que a gente tem como programar. Então, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, né? Por idade e tempo de contribuição. E esse benefício, que a gente chama de benefício programado, né? É aquele em que a gente tem condições de saber quando que ele vai acontecer. Normalmente, a aposentadoria nesta instituição, nesta entidade de previdência complementar, estará atrelada, estará casada com a aposentadoria, com a data de aposentadoria no regime próprio de previdência. Então, imaginando que um servidor do sexo masculino vai se aposentar aos 60 anos, é muito possível que aos 60 anos ele também vai se eleger ao benefício lá na entidade fechada de previdência complementar. A mulher, se for se aposentar aos 55 anos de idade, vai acontecer, então, a elegibilidade ao benefício na previdência complementar também aos 55 anos. Isso é o que normalmente acontece. Então, a isto chamamos de benefício programado, aposentadoria programada.
E nós temos também os benefícios não programados, que são aqueles que a gente chama de benefícios de risco, né? Que são relacionados à morte e à invalidez das pessoas. Então, por exemplo, uma pensão por morte ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Tá? Bom, então esses são os benefícios, né, que esta entidade vai proporcionar aos seus participantes, né, os benefícios programados e os não programados. E agora, quem poderá participar desta entidade, né, gente? A rigor, esta previdência ela foi criada para os futuros servidores, ou seja, para os servidores que ingressarem a partir da instituição da lei no município, que estabelecerá o teto e também estabelecerá a criação da previdência complementar no âmbito municipal. Mas também, também os atuais servidores poderão participar. Os atuais servidores que ganham acima do teto, tá? E esses servidores que ganham atualmente acima do teto, eles poderão migrar, né, de regime. É assim que a gente chama, migrar de regime. Vai migrar na totalidade do seu salário? Não, somente no valor que excede ao teto, ou seja, R$ 6.473,57. Tudo aquilo que exceder a 6.473, esse servidor poderá migrar com esta parcela de excesso e passar a contribuir para uma previdência complementar. Claro que isso vai demandar estudos atuariais que vão, né, definir como que se dará essa migração, o que tecnicamente a gente chama de compra de vidas. Ou seja, essa entidade estará literalmente comprando vidas para ingressar lá. Para isso, o município talvez tenha que dar um incentivo, né? E esse incentivo poderá ser na forma de um benefício especial ou até mesmo na forma de aportes na conta individual do servidor, na conta previdenciária, não é na conta bancária, tá bem? Os servidores que ganham menos do que o teto também poderão participar, só que sem a ajuda da parte patronal, né? Então, para aqueles servidores atuais que ganham mais do que o teto, poderão migrar e a parte do patrocínio do ente se dará somente sobre o excesso ao teto, né? Ele continua contribuindo até o teto para o regime próprio e o valor que exceder ele passa a contribuir para o regime de previdência complementar com a ajuda do empregador, que se chama cota de patrocínio. Tá? Uma parte, Joel, só uma parte aqui. Sobre essa migração, né? Agora nós estamos, quem tem acompanhado um pouco as mudanças aí que vieram desde a emenda constitucional número 103, lá no regime geral, né? Agora vai vir isso para o serviço público, que é o planejamento previdenciário. Né, o planejamento previdenciário, quando se fala em migração de regime, mas será que é interessante para aquela pessoa abrir mão daquela parte que excede o teto do regime geral, né, para passar para uma entidade privada, uma entidade fechada aí, né, e aí essa entidade que vai fazer o complemento desse benefício, que é vantagem? Em muitos casos, sim, pode ser vantagem para o servidor fazer essa migração. Principalmente os servidores, aqueles que ingressaram até depois de 31 de dezembro de 2003, que o benefício vai ser calculado na média, é interessante, sim, que ele faça esse estudo da sua vida funcional, né, do passado, para ver se realmente aquele incentivo que o município vai dar para ele migrar de regime, vai formar já uma reserva interessante para ele lá na previdência complementar e passar a contribuir para aquela reserva naquela entidade. Porque aquela entidade, aquela reserva na entidade, ela vai ser patrimônio do servidor, né? E aquela reserva, ela, no caso de falecimento do servidor, aquela reserva forma um espólio, ela é patrimônio, né? O servidor vai poder, então, disponibilizar daquela reserva, daquele valor, quando ele quiser, né? De acordo com o tempo que ele já tiver lá na entidade, muitas vezes ele vai poder resgatar 100% das contribuições, tanto dele quanto as do patrocinador. Né? Então, e esse valor ele vai ser investido no mercado financeiro, e a gente tem visto agora na seleção das entidades que o retorno financeiro que essas entidades têm é espetacular, né? Porque eles estão, esse valor é gerido aí no mercado por especialistas, eles têm acesso a diversas modalidades aí de fundos de investimento que não estão disponíveis lá no regime próprio.
né? Um servidor aí que falece em atividade, né, ou que falece e não deixa pensionista, para onde vai aquelas contribuições que ele verteu a vida inteira? Vai ficar no bolo do regime próprio, não vai para ninguém. Lá na entidade fechada, se ele falecer, aquela reserva que ele acumulou lá, aquela poupança que ele fez, do espólio, são os herdeiros, né? Aí nós temos aí diversos novos conceitos que têm nos vindo, né? O Jorge já falou, o município não vai pagar a contribuição previdenciária, ele vai ser o patrocinador, ele vai verter patrocínio naquela reserva. O servidor não é mais o segurado, o servidor vai ser um participante nesse processo todo. Quem vai receber o benefício depois não é o servidor, não é o pensionista, não, é o assistido. Ele leva outro nome porque ele não precisa ser necessariamente um dependente do servidor, ele vai ser uma pessoa indicada pelo servidor para receber aquele benefício na falta dele. Né? Então, por isso que eu falo, é patrimônio do servidor. Então, por isso que mesmo os servidores ativos que não recebem até o que, servidor que recebe menos que o teto, né, procurem se informar, né, fazer uma poupança, fazer uma reserva nessa previdência complementar que vai ser oferecida para todos os servidores, né, para que ele tenha, assim, uma garantia de retorno no mercado financeiro muito maior do que se ele tivesse lá aplicado o seu dinheirinho na poupança, né, que a gente sabe que hoje tem rendido muito, muito pouco. Então, por isso que eu faço essa reflexão aí para os servidores, né, para os que estão aí, né, já, ou os futuros também, para terem essa visão um pouco mais apurada na sua previdência complementar que vai ser oferecida para ele. Vai ser um desconto em folha, né, um valor que vai estar reservado lá todo mês já para ele, descontado do seu salário, né, vai ser dedutivo também do imposto de renda, vai ter as deduções ali, né, tem um certo benefício fiscal em cima dessa contribuição. Então, é um olhar, assim, bem interessante, que a gente agora, tendo mais contato, a gente começa a ter essas visões, né, esses olhares mais apurados com relação a este assunto, né, então, é um assunto, assim, que vai realmente, vai começar a trazer muitas pessoas para esse mercado, né, aplicar suas reservas aí nesse mercado, porque realmente tem dado um retorno bem interessante. Tem entidades aí que conseguiram 19%, no ano, né, então é um retorno bem interessante, assim, que eles têm. Né? Para finalizar aqui, então, né, dos possíveis participantes, quem poderá, né, também, tudo vai depender, gente, aqui a gente não comentou, mas tudo vai depender do regulamento do plano, tá? O regulamento do plano poderá até autorizar a participação de cargos em comissão dos empregados seletistas e temporários, mas tudo vai depender, né, como já havia mencionado, do regulamento do plano. E aqui também é uma coisa nova, né? Vocês estarão submetidos a um regulamento de um plano de previdência complementar fechada, privado, né? Então, o documento, né, que vai, vamos dizer, gerir toda essa relação da pessoa com a entidade se dará pelo regulamento. Então, esse regulamento vai trazer as autorizações, as vedações, as condições, o acesso ao benefício, quem pode participar, quem não pode, tá? Então, tudo isso vai estar relacionado no regulamento. E aí, quem é que pode se inscrever, né? Como que se dará essa inscrição, doutora Rosana? Que é uma situação um pouco diferente também da Previdência Própria. Lá na Previdência Própria não tem escolha, todo mundo é obrigado a participar. Como é que isso funciona aí na Previdência Complementar? A Constituição, então, ela obrigou os municípios a oferecerem, mas não obrigou o servidor a aceitar esse convite, né? O servidor, a partir da posse, então, a lei municipal vai dizer de que forma que vai ser essa inscrição. Ela pode ser uma inscrição que poderá ser contada a partir da posse desse novo servidor, né, um prazo aí fixado na lei, 60, 90, 180 dias, ou deixar em aberto esse prazo, né, para que assim que esse servidor se sentir apto, então, a aderir a essa previdência complementar, que ele faça a sua inscrição, né, então, assim, a inscrição feita no prazo dentro da lei vai garantir a este servidor que recebe, tem mensal de contribuição acima do teto do regime geral, vai garantir a este servidor o patrocínio do município. Né? Caso o servidor faça a opção depois do prazo fixado na lei,
ele então não vai ter direito a este patrocínio do município, ele vai começar a contribuir, ele vai só ele contribuir, né? Então ele tem que se atenar muito para esse prazo, porque esse prazo vai possibilitar que ele tenha 100% de rendimento da sua aplicação no mês. Por quê? Assim como ele vai verter a contribuição descontada na sua folha de pagamento, o município vai também, da mesma forma, no mesmo percentual, contribuir para ele naquela previdência complementar. Então, por isso que se fala que ele é um rendimento que tem 100% de rendimento desde o início, né? Então, ali, todo mês, então, já é vertido 100% da sua contribuição, né? A inscrição automática, né? Tem os modelos daí da própria secretaria tem tido a inscrição automática, né? Mas isso é uma questão muito delicada para se tratar, porque o servidor que é automaticamente inscrito, a ele não deu oportunidade de escolha, né? Claro que a lei vai dar um prazo para ele desistir, para dar de volta as contribuições, mas ele tem que ver como é que vai operacionalizar isso no mecanismo dentro do município, né? Porque daí o município também vai ter direito à devolução daquela contribuição, caso o servidor desopte dentro do prazo, né? É um pouquinho mais complicado, né? Então, a lei vai regulamentar de que forma que vai ser essa inscrição, tá? E também, agora, acho que até assim, já partindo para finalmente, né? Mas essa história toda aí, o que o município vai ter de ônus? O que vai ter? O que o município vai ter que ter de ônus? Não, o município não tem ônus nenhum. O ônus de fazer a propaganda, o ônus de fazer a educação previdenciária do servidor para ele ingressar na previdência complementar, o ônus de panfletar ele, né? De entrar em contato com ele para explicar, é da própria entidade. O município não vai ter nenhuma obrigação, né? Com isso, depois da instituída previdência complementar. Isso tudo fica a cargo, então, da entidade que vai tentar, aí como uma palavra que o Joel usa, né, vai tentar seduzir esse servidor a fechar aí um contrato junto nessa entidade fechada, né? Então, não se preocupem que o município não vai ter ônus nenhum, para o município é só bônus, né, porque tem duas grandes viés aí de economia para o município. Primeiro grande viés é que o município não vai mais contribuir para a IPPS com aquelas alíquotas que excederam o teto do regime geral, né, a alíquota normal de 14%, mais aquelas alíquotas suplementares também, que podem chegar até 30%, não, ele vai contribuir somente até o teto do percentual fixado na lei, que tem tido aí uma faixa de 8%, então é uma economia bem grande para o município. A outra economia é para o regime próprio de previdência, que vai se comprometer a pagar benefícios somente até o teto, né, não vai ter mais aquele compromisso de pagar o benefício na integralidade, né, na última remuneração, não, ele vai garantir somente benefícios até o teto, né, esse é o grande também, a grande economia que traz lá para o regime próprio, né, então, essa previdência complementar não gera ônus nenhum para o município, pelo contrário, ela traz economia, e aí serve para equilibrar aí as contas públicas, né, a despesa previdenciária do município, né, então ela vem a diminuir com tudo isso, tá? Eu não sei se nós temos algumas perguntas, eu não sei se o pessoal Até o momento não chegou nada aqui. Podemos tocar, né? Sim. Bom, gente, essa questão da economicidade, né, ela vai ser, então, bem claramente vista no momento da instituição do regime próprio de previdência. Nunca esquecendo que o objetivo da lei, o objetivo da mudança constitucional foi justamente esse, né, desonerar os órgãos, os entes públicos, né, que vem gastando nos últimos anos muito com as suas previdências. Então, a partir do momento que estabelece um teto, né, de contribuição, o município passa a gastar menos, tá? Falando aqui agora um pouco, né, de como se dará a seleção desta entidade, né? Esta entidade, como é que ela vai se remunerar, tá? Ela vai cobrar ou taxa de administração ou taxa de carregamento, tá? Algumas entidades poderão até exigir um aporte inicial, porque terão despesas, por exemplo, de encaminhamento do termo de adesão para a Previc, para a homologação da Previc. Então, vai ter uma série de despesas, né, que poderão ser sugeridas de serem suportadas através de um aporte inicial. Mas, a rigor, estas entidades, elas cobrarão ou taxa de administração, que é um percentual
é cobrado em cima da poupança acumulada. Então, se a poupança no início é pequena, o pagamento de taxa de administração é pequeno. Na medida que essa poupança coletiva, né, ela vai aumentando, né, o percentual, mesmo sendo 1%, 0,5%, 2%, ele vai representar bastante dinheiro. Ou a taxa de carregamento. A taxa de carregamento, ela funciona diferente da taxa de administração. Relembrando, a taxa de administração incide sobre o patrimônio total administrado de todos os participantes. A taxa de carregamento, ela incide sobre o pagamento mensal. Por exemplo, se uma determinada entidade cobrar 3% de taxa de carregamento, tá? Para cada R$100 que a pessoa recolher para esta entidade, R$97 vai para a sua reserva de poupança de benefício e R$3 vai para a despesa administrativa, que então se chama taxa de carregamento. Tá? Então, a taxa de carregamento incide sobre o pagamento mensal, sobre a contribuição mensal para esta entidade, enquanto que a taxa de administração incide sobre o valor acumulado em poupança de todo mundo. É um pouco diferente. O que é melhor? O que é menos custoso? O que é mais vantajoso? Tem que fazer conta. Essa não é uma resposta pronta. Porque, num primeiro momento, a taxa de administração pode parecer menor quando a reserva acumulada é pequena, mas, com o passar dos anos, essa reserva pode se transformar em milhões de reais e será um percentual, por exemplo, sobre 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Enquanto que a taxa de carregamento sempre será sobre a parcela paga todos os meses, toda a parcela contribuída, e ela, em tese, ela é fixa, né? Então, nós teremos aí duas retas que se cruzam, né, se a gente for fazer uma simulação de qual custa menos, né? Então, isso também tem que ser levado em conta no momento da escolha da entidade, entre aquela que oferece taxa de administração ou taxa de performance, ou uma ou outra, ou às vezes até ambas. Nós sabemos de entidades que cobram tanto a taxa de administração, um pouco menor, como taxa de carregamento um pouquinho menor. Ou cobra uma taxa de administração menor e não cobra taxa de carregamento. Ou cobra taxa de carregamento um pouco maior e não cobra taxa de administração. Tá? Nem todas estão exigindo aporte inicial, né? A nossa experiência aqui, né, de análise de documentação, já que alguns municípios receberam, é que algumas entidades pedem esse aporte inicial, não é nada exagerado, alguns pedem 3 mil e poucos reais, 2 mil e poucos, 5 mil, só para custear as despesas iniciais, né? E ficando, vamos dizer, a remuneração deles por conta da taxa de administração e ou taxa de carregamento. Então, gente, esses são os principais pontos, né, que vocês Joel, devem... a gente tem uma pergunta. Vamos lá. Nós temos uma pergunta, tá? Do Luiz Cláudio Marçal, é servidor público e advogado, ele faz duas perguntas, tá? Que eu já sei mais ou menos o que a gente vai responder. Para os palestrantes, né? Há maior segurança jurídica na atual legislação garantidora dos benefícios do que a existente até então? Quais os riscos existentes num período tão longo? Eu acho que eu já peguei aqui o viés da pergunta do colega Luiz, quando ele diz, eu digo assim, em se tratando de previdência, não se tem como trazer uma segurança jurídica, né, porque ao longo do tempo, né, as emendas constitucionais, elas têm cada vez mais dificultando o acesso ao benefício previdenciário o público, né, o benefício previdenciário gerido pelo regime geral, regime próprio, né, aumento da idade, aumento dos critérios, a diminuição do benefício, então, como você largar na mão de outra pessoa esta administração da Previdência, né? Com a Previdência Complementar, né, o que a gente já viu até agora, é a própria pessoa que vai formar o seu bolo, né? Então, é o patrimônio dele que vai garantir o pagamento deste benefício.
como já falou, né, tem os benefícios de risco, né, essas entidades poderão oferecer seguros para esse servidor, né, seguro de vida, né, seguro para invalidez. Aí, então, se caso acontecer um infortúnio da vida, aí, né, esse servidor teria, então, um aporte especial deste seguro lá na sua reserva. Mas, assim, a previdência pública que não é capitalizada, né, os regimes próprios são, né, mas a previdência pública em geral, aí o regime geral, que é regime de partição, né, a gente está a gente fica refém, né, não se sabe o valor do benefício no futuro, o que se sabe é a nossa contribuição, né, que tem cada vez mais sido mais onerosa, né? Então, realmente, há uma segurança jurídica total nesse sistema hoje atual, né, que não é capitalizado, né, ele é repartição pública, repartição, né, então, eu acho que fica bem difícil de falar em questão de segurança jurídica, quando se fala em patrimônio no mercado financeiro, sim, a gente tem uma certa segurança, mas não é garantidor da totalidade do valor do benefício, né? Isso não se vai ter. Daqui para frente, dificilmente alguma reforma vai garantir a totalidade do valor do benefício. Cada vez mais vai diminuir o valor do benefício, vai aumentar o tempo de contribuição. É isso que se sabe, né? Não sei se o Joel quer completar alguma coisa. Eu daria uma outra abordagem a esta pergunta, tá? Porque eu sou do tempo, né? Eu trabalho há muitos anos com previdência, quase 30 anos eu trabalho com previdência. Eu daria uma outra abordagem a essa pergunta, né, que seria, né, vamos dizer, uma experiência passada não muito boa de entidades que faliram, fecharam, né, ou entidades que pessoas pagaram por muitos e muitos anos e na hora de receber o benefício, ou não tinha benefício, ou o benefício era muito pequeno. Eu gostaria de alertar o Luiz Cláudio aqui, né, que nós temos hoje uma legislação totalmente diferente daquela do passado. A atual legislação, ela é muito boa. Eu considero uma legislação muito boa. Primeiro que agora a gente tem uma outra situação que é justamente essa relacionada à modalidade de contribuição definida. Por que mudou a legislação, né? E transformou a modalidade do benefício através da contribuição definida? Justamente para fugir desse perigo das pessoas contribuírem longos anos e depois não receberem o benefício esperado. Aqui, uma coisa tem que ficar muito clara na cabeça das pessoas. As pessoas da Previdência Complementar, prestem bem atenção no que eu vou dizer, da Previdência Complementar, as pessoas receberão exatamente aquilo que irão contribuir. Nem mais, nem menos. Porque vai ser formado um bolo, né? Na verdade, nós vamos, entre aspas, terceirizar a gestão de uma previdência, de uma poupança. Tá? Previdência é poupança. Poupança é previdência. Então, nós vamos dar uma verdadeira procuração para uma entidade gerir o nosso dinheiro, a nossa poupança para o futuro. Então, essa entidade, como disse a doutora Rosana, algumas já oferem uma bela rentabilidade no sistema financeiro, é essa rentabilidade que vai fazer o bolo de dinheiro crescer. Tá? E lá no momento do fim da saída, lá no momento do benefício, vocês terão praticamente, né, 4 situações. Ou vocês pegam o dinheiro todo e vão embora para casa e acabam o vínculo com a entidade, ou vocês escolhem receber por um prazo certo, por exemplo, 10 anos, 20 anos, ou vocês escolhem receber um benefício vitalício, que todo ano será recalculado, ou vocês escolhem parar de contribuir, fazer um diferimento, como a gente chama, e esperar alguns anos para se aposentar. Por exemplo, o servidor não quis se aposentar aos 60 anos, escolheu trabalhar mais 5 anos, nesses 5 anos seguintes ele não paga mais a previdência complementar, o dinheiro só fica rendendo. Então, esses são detalhes, né, bastante, vamos dizer, profundos, que a gente não tem tempo aqui de tratar todos, mas eu quis dar uma outra abordagem para esse questionamento do Luiz Cláudio, desculpe, que seria, vamos dizer, uma espécie de um receio, de um medo de experiências do passado. Hoje, a legislação protege muito mais os participantes. Tá bem, Luiz Cláudio? Tem mais alguma coisa aí? Eu acho que a gente pode encaminhar aí o final. Rosana, tem mais alguma coisa? A gente chama aí o Carlos também para voltar aí para a nossa tela. Pronto, já estou de volta, Joel. Eu acho que o tempo foi certinho, respondeu aí a dúvida do Luiz Cláudio.
Eu não sei se tem mais perguntas. Se tiver, Bruna, identificado algum aí pelo YouTube, nós respondemos depois, encaminhamos as respostas depois. E eu queria aqui complementar para quem está acompanhando essa live, caso haja interesse em um maior aprofundamento sobre o tema, sobre a área previdenciária, eu gostaria de lembrar para vocês que nós temos já 2 cursos sendo realizados, turmas abertas, com os profissionais da Gestor 1, com a doutora Rosana, com o professor Joel, com o professor Sérgio, com o professor Benhu, a equipe de professores especialistas nesse assunto, área previdenciária, RPPS. Então, só lembrando que a Proinvest, as BEB, nós atendemos demandas de treinamentos para a empresa, segmento corporativo, turmas in company, e também lançamos aí essas turmas abertas, tá? Normalmente, esses cursos têm sido na modalidade online ao vivo, o que favorece uma interação em tempo real, professor-aluno, as aulas ficam gravadas, e tem sido uma experiência bastante satisfatória, tanto para o grupo de cursos in company, como turmas abertas, tá certo? Era isso que eu queria encerrar, agradecer mais uma vez a parceria com a Associação de Bancos da Bahia, aqui representada por Isabela e por Fernando Tenório, a professora Rosana, o professor Joel, o professor Sérgio, a Bruna, Bruno Monjon, enfim, toda a equipe da Proinvest. Muito obrigado a vocês. Isabela, se você quiser uma palavrinha também. Vou agradecer a participação de todos aí. Mais uma vez, excelente webinar, né? Sim, com certeza. Feito por Rosana e por Joel, tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno.